Gratidão. Eu me chamo André Garrido. Gratidão por estar mais uma vez aqui nesse vídeo e poder lhe ajudar. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso do Universo por estar mais uma vez aqui. Lemos, estudarmos junto, pensa em riqueza. Antes de começar, eu venho te pedir aí, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o like, as notificações e o sininho. E é um prazer ter você aqui comigo no meu canal, estudando junto comigo e investindo no seu conhecimento. E falar em investir em conhecimento, começar com a frase do grande líder Ivan Maia, né? Grande mentor aí. E ele diz o seguinte, Ivan Maia: a prosperidade será uma colheita em sua vida quando a sabedoria for a sua semente. Então, para você colher a prosperidade, colher a abundância, você tem que lançar na terra fértil a semente da sabedoria. E aonde buscamos a sabedoria? Através do conhecimento. Então, você buscando conhecimento, você adquire sabedoria, e essa sabedoria você vai lançar na terra fértil, e essa terra fértil vai produzir muita prosperidade e abundância para a sua vida. É uma frase espetacular. Então anote aí: a prosperidade será uma colheita em sua vida quando a sabedoria for a sua semente. Então você tem que lançar a semente de sabedoria na terra fértil e você vai colher a prosperidade. Mas para você lançar essa semente de sabedoria na terra fértil, tem que buscar o conhecimento. Então não pare de malhar sua mente, não pare de buscar o conhecimento, não pare de botar sempre novas verdades no seu subconsciente, que isso vai mudar para sempre a história da sua vida, ok? Forte abraço, vamos continuar aí. Vamos para a parte 60, página 250. Parte 60, página 250. Dessas breves referências ao assunto, pode-se ver claramente que a ignorância sobre a transmutação sexual cobra uma penalidade formidável dos ignorantes. Por um lado, enquanto impede que eles recebam benefícios igualmente formidáveis do outro. A ignorância em geral sobre o sexo se deve ao fato de que o tema sempre foi cercado de mistério envolto numa nuvem de silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio teve o mesmo efeito na mente dos mais jovens que a psicologia da lei seca. O resultado acabou sendo uma curiosidade ainda maior e um desejo de conhecer mais sobre esse assunto. Tabu, né? Um tabu. E para a vergonha dos legisladores e da maioria dos médicos, que pela formação que têm, deveriam ser os mais qualificados para tratar do assunto. Olha, um puxão de orelha aí para os médicos aí, ó, né? E para ter vergonha dos legisladores, da maioria dos médicos, que pela formação que têm, deveriam ser os mais qualificados para tratar desse assunto, né, do sexo. Essas informações não podem ser obtidas facilmente, tá vendo? É muito raro que uma pessoa se dedique a um esforço altamente criativo, né, em qualquer área antes dos 40. A pessoa comum atinge o período de máxima capacidade entre os 40 e os 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres que foram cuidadosamente observados. Eles devem servir de incentivo para aqueles que ainda não tiveram êxito antes dos 40, ou que ficam com medo da aproximação de idade, por volta dos 40 anos. Os anos entre os 40 e os 50 são, como regras geral, os mais profícuos de uma pessoa. O ser humano deve se aproximar dessa idade sem tremer de medo.
Tá vendo? Não tenha medo não. E sim com a esperança de até mesmo ansiedade. Se quiser uma prova de que a maioria dos seres humanos não costumam fazer o melhor trabalho antes dos 40 anos, estude a biografia dos americanos mais bem-sucedidos, né? Estude aí Henry Ford, ainda que não tinha cavado o lugar dele como realizador até depois dos 40. Andrew Carnegie, né, também já tinha passado em muito dessa marca quando começou a colher os frutos do esforço. Os frutos vêm depois. Você planta uma árvore agora, você não vai querer que ela dê o fruto amanhã. É um processo. Então tudo é um processo. E por isso é importante o desenvolvimento pessoal, mental, espiritual, físico, porque tudo é um processo para o seu crescimento, para os frutos que você vai gerar para o seu próximo, para toda a sua vida, para quem está ao seu redor também. O magnata das ferrovias, James Jolly Will, ainda operava o telégrafo aos 40 anos. As magníficas realizações dele só aconteceram depois dessa idade. As biografias dos industriais, das indústrias, ou melhor, dos industriais americanos, estão cheias de provas. Então, eles estão cheios de provas de que o período vai ser dos 40 aos 60 anos. É o mais produtivo de um ser humano, entre essa faixa etária de idade aí, né? Entre os 30 e os 40 a pessoa começa a aprender. Quando aprende a arte da transmutação sexual, essa descoberta em geral é puramente acidental e mais frequente é que a pessoa que descobre nem faz ideia do que dela significa a transmutação sexual. Ela pode perceber que a capacidade de realização aumentou lá pelos 35 ou os 40 anos. Mas a maioria dos casos não sabe o que levou à mudança, que é o fato de a natureza ter começado a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre 30 e os 40 anos, de modo que ele possa se valer dessas forças aplicadas como um estímulo à ação. O sexo por si só é forte estímulo à ação, mas as forças dele são como um furacão, geralmente incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção do sexo, o resultado é a tranquilidade de propósito, uma postura mais equilibrada e julgamentos melhores. Quem é que não chegou aos 40, que não pode atestar a veracidade dessas afirmações pela própria experiência, né? Se for guiado unicamente pelo desejo de agradar uma mulher, apenas pela emoção do sexo, um homem pode ser e geralmente consegue ser capaz de grandes realizações, mas as ações dele podem ser desregradas, distorcidas e totalmente destrutivas. Quando guiado por um desejo que agrada a mulher exclusivamente por causa do sexo, um homem pode roubar, trapacear e até mesmo matar. Mas quando a emoção do amor se une à emoção do sexo, esse mesmo homem irá guiar as ações com mais equilíbrio, raciocínio e bom senso. Os criminologistas descobriram que até mesmo os criminosos mais empedernidos podem ser recuperados através da influência do amor de uma mulher. Mas não há registro de um criminoso ter sido recuperado por influência exclusiva do sexo. São fatos bem conhecidos, mas a causa não. A recuperação só chega quando alguém, pelo coração ou pelo lado emocional do homem, e não pela cabeça e pelo lado racional. Reforma significa mudar o coração, não significa mudar a cabeça. O homem pode, pelo
raciocínio modificar parte da conduta pessoal para evitar certas consequências indesejáveis, mas uma reforma autêntica só virá com a mudança de coração, tá vendo? E com um desejo de mudança. O amor, o romance e o sexo são emoções capazes de levar os homens às mais altas realizações. O amor é a emoção que serve de válvula de segurança e garante o equilíbrio, a boa postura e o esforço construtivo. Quando combinados, essas três emoções podem alçar alguém às raias da genialidade, se tornar um gênio, né? No entanto, existem gênios que conhecem muito pouco a emoção do amor. A maioria pode ser vista se dedicando a uma forma de ação destrutiva ou, no mínimo, que não se baseia na justiça. Se não fosse por uma questão de educação, eu poderia citar aqui pelo menos uma dúzia de pessoas na área industrial e nas finanças que atropelaram sem a menor piedade o direito dos outros. Parecem ser totalmente desprovidas de consciência. O leitor pode montar sua própria lista de empresários desse gênero. As emoções são estados de espírito. A natureza deu aos homens uma química mental, que funciona de modo semelhante aos princípios da química da matéria. É o fato notório que, pela química da matéria, um químico pode criar um veneno mortal misturado a certos elementos. Nenhum deles, por si só, é prejudicial na medida certa. Tudo tem a medida certa no equilíbrio. Da mesma maneira, as emoções podem ser combinadas a criar um veneno mortal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem transformar uma pessoa num animal enfurecido. Se botar uma pitada de ciúme, se torna um animal enfurecido. E o ciúme não é nada bom, tem que tirar fora. A presença de qualquer das emoções destrutivas na mente humana pela química mental pode despertar um veneno capaz de destruir um sentimento de justiça e de dignidade. Capaz de destruir o sentimento de justiça e dignidade. Em casos extremos, a presença de qualquer conjunto de emoção pode destruir a razão. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, no controle e na utilização do sexo, do amor e do romance. Resumidamente, esse processo acontece da seguinte maneira. Vamos ver. Incentive a presença dessas emoções com os pensamentos dominantes em sua mente e se estimule a presença de todas as emoções destrutivas. Tire fora os pensamentos destrutivos, as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábito. Olha, a mente é uma criatura de hábitos. Ela é formada por hábitos. Então, se você botar hábitos ruins, sua mente vai ter coisas ruins. Então, coloque em sua mente hábitos bons. Como nós vimos aqui no início. Hábitos de buscar o conhecimento para você lançar na terra fértil a semente da sabedoria. E o que você vai colher com isso? A prosperidade em sua vida. Ela se alimenta dos pensamentos dominantes que recebe. Está vendo? Sua mente se alimenta desses hábitos que ela recebe. Pela força da vontade, pode-se desestimular a presença de qualquer emoção e encorajar a presença de outras. O controle da mente pela força de vontade não é algo difícil. O controle vem com a perseverança pelo hábito. Você tem que perseverar em buscar novos hábitos para a sua vida. Sair do piloto automático, mude o piloto, né? O grande líder Bruno Gimenez fala muito isso. Mude o piloto, tem que mudar o piloto mesmo. É você que tem que dominar o piloto, não o piloto te dominar.
O segredo do controle está em compreender o processo da transmutação. Tem que compreender esse processo dessa transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresenta na mente de uma pessoa, ela tem que ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva pela simples mudança de pensamento. Tem que mudar o pensamento e colocar sempre o positivo. Não há outro caminho para a genialidade a não ser pelo esforço voluntário. O ser humano pode chegar a grandes realizações de negócio por um mundo financeiro simplesmente guiando a energia sexual. Contudo, a história está cheia de provas de que ele geralmente apresenta traços de caráter que o impedem de manter e aproveitar essa fortuna. Isso merece uma análise, uma medição e uma reflexão, porque comprova uma verdade que pode ser útil a muita gente. Esse tipo de ignorância custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, mesmo sendo ricas. As emoções do amor e do sexo deixam marcas indeléveis na fisionomia das pessoas. Além disso, são sinais tão visíveis que qualquer um pode lê-los. O homem que é guiado pela trombeta das paixões, baseado unicamente no desejo sexual, está, na verdade, alterando esse fato por um mundo inteiro pela expressão do olhar e pelas feições no rosto. Vamos parar por aqui. Vamos refletir sobre esses assuntos da transmutação sexual, em relação também ao que eu falei no início sobre a prosperidade, que é uma frase importantíssima que o Ivan Maia deixou aí, esse grande líder. Então, não vamos cansar nunca de buscar a sabedoria, o conhecimento, que vamos adquirir a sabedoria, e essa sabedoria nós vamos lançar semente na terra fértil. Vamos lançar semente nessa terra próspera e você vai colher o quê? A prosperidade, a mudança da sua vida. Forte abraço do André Garrido, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!